Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de temas, atividades, brincadeiras, muita coisa legal. O tema de hoje é Livro da Evangelização. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é cerca de 50 minutos. No nosso cronograma, no primeiro momento, a gente faz uma oração com todas as crianças para agradecer, para pedir inspiração, e a gente sempre pergunta se uma criança gostaria de fazer a oração. Essa atividade que a gente preparou para hoje pode ser realizada para um fechamento anual ou semestral. Também pode ser utilizada para apresentar os trabalhos em um mural ou exposição. O evangelizador entrega um papel A4 para cada criança e diz que cada criança fará uma página do livro da evangelização. E o que é esse livro da evangelização? É um livro contando um pouco das atividades, né, realizadas durante o semestre, durante o ano. Cada criança escolherá uma aula dada durante o ano e fará uma ilustração, um desenho, para representar essa aula. O ideal é que cada criança escolha uma aula diferente, assim o livro, né, fica com páginas diferentes. Nesse momento, o evangelizador relembra com as crianças de algumas aulas e pergunta para cada uma de qual aula ela se lembra, qual aula ela gostou mais, o que marcou. É importante relembrar também alguns detalhes dessas aulas, para que esses detalhes sejam representados no papel. Depois dessa conversa com as crianças, né, o evangelizador define com as crianças qual a aula cada uma vai representar na página do livro e distribui lápis de cor, canetinha ou giz de cera. É importante que a criança assine a página que fizer e também escreva o nome, né, do tema da aula nessa página. Informar também a orientação do papel, né, como o papel deve, como o desenho tem que ficar no papel. Por exemplo, retrato, né, na vertical. O evangelizador pode pedir para uma criança ficar responsável por fazer a capa do livro, ou o próprio evangelizador pode fazê-lo. No nosso caso, a gente pediu para uma criança fazer a capa do livro. E aqui vai uma observação. Dependendo da quantidade de crianças, ou até mesmo do tamanho do livro, né, que o evangelizador imagina, o evangelizador pode pedir para cada criança fazer 2 páginas do livro, ou até repetir essa atividade em 2 aulas. Em cada aula, uma criança faz uma página do livro. Assim, o livro fica com mais páginas. Terminados os desenhos, né, é hora de montar o livro e o cartaz, né, de apresentação desse livro. No nosso caso, a gente fez um índice, como vocês estão vendo ali, do lado direito. A gente fez uma explicação, né, do lado esquerdo inferior ali. A gente deixou também, né, um QR Code para acessar a nossa página, né, do Centro Espírita. E a gente fez a apresentação e colocou o livro. Né? Agora mostraremos um pouquinho de como ficou o nosso livro de evangelização. O nosso livro foi exposto junto com o trabalho de outras evangelizações de outras casas espíritas na Câmara Municipal da cidade para comemorar o Dia do Livro. Aqui, como vocês podem ver, né, cada página do livro, né, foi desenhada por uma criança que assinou a página, né, e escreveu o tema da aula. Teve 2 páginas repetidas, porque eram irmãos, né, um bem menor e acabou seguindo o mais velho, né, e a gente deixou. Então, os temas, né, o que cada criança, o que marcou cada criança, né, que a gente tem a Centopeia Feliz, que é o nosso programa de leitura, né, e é isso, né, como ficou o nosso livro de evangelização, essa atividade interessante. E é importante também que depois o evangelizador mostre, né, para as crianças o resultado final. E no nosso último momento, a gente faz uma oração de encerramento. A gente pede para as crianças organizarem a sala, deixar tudo no lugar. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa sugestão de atividade, né? Pode ser feita, como já mencionado, como um encerramento do ano, né? Uma atividade para ser, inclusive, colocada no mural, né? Ali no espaço ali do salão principal do Centro Espírita, ou uma apresentação com as crianças também nesse salão. Fiquem com Deus e até a próxima.